Muito bem, 8 horas e 42 minutos na cidade de Botucatu, a entrevista do dia no Palanque. Eu estou aqui com Pedro Henrique Manhães e também o Felipe Soler, eles que são do programa Latente, novo programa aqui que nós teremos aí vídeos, entrevistas, ou seja, uma nova mídia aí que está trabalhando em Botucatu. Pedro, muito bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes do Palanque. Gostaria de agradecer a oportunidade que você de receber a gente aqui, dar a oportunidade para a gente divulgar um pouco mais do nosso programa. Felipe, muito bom dia. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Cris. É um prazer também, recíproco a felicidade de a gente estar aqui hoje. E a gente agradece muito o espaço de divulgar o programa que tem um intuito social, um intuito para ajudar a galera de Botucatu. Muito bem. E qual que foi o objetivo, né? Qual que é o objetivo desse trabalho que vocês vão aplicar aqui em Botucatu? Que eu vi que tem algumas entrevistas aí com pré-candidatos, né? Com personalidades de Botucatu. Qual que é o objetivo desse trabalho, a linha do trabalho de vocês? Bom, na realidade esse é um projeto que está acontecendo mais ou menos há um mês e meio já. Eu, como estudante de psicologia, eu sempre tive vontade de aprender a fazer cinema. E já faz um ano mais ou menos que eu tô comigo, assim, pensando numa forma de começar a fazer documentários na cidade de Botucatu para aprender a fazer cinema. E junto a isso, Cris, eu percebendo o momento que a gente está vivendo, um momento de instabilidade econômica, instabilidade política, tá tudo um pouco meio que polarizado aqui na cidade, aqui no país, sabe? Tem muita intriga, tem muita discussão nas redes sociais. E a gente começou a pensar numa forma das pessoas começarem a lembrar que existem história por trás das pessoas, não apenas ideias, não apenas posições políticas. Então o que a gente pensou? O primeiro projeto era na realidade um projeto para a gente pegar 13 pessoas da cidade numa temporada regular, para elas contarem a trajetória de vida delas. Porque assim, a gente entendeu o seguinte, que toda pessoa é uma especialista sobre sua própria história. Então seria interessante que essa história fosse contada, até para a gente conseguir se conectar um pouco com o outro, para a gente conseguir se enxergar na história do outro. Para assim a gente perceber que a gente tem muito mais coisas em comum do que coisas diferentes. Quer dizer, você também buscar não só a parte profissional, a parte política, a pessoa como empresário, né? A pessoa que tem a vida social às vezes, mas ele tem uma vida social também às vezes particular, tem as suas opiniões, tem o seu lado mais humano, vamos dizer assim. Vocês vão tentar puxar e mostrar esse lado que às vezes nem todo mundo conhece das pessoas. Exato, acho que assim, é um pouco chato quando a gente começa a definir. Então, todo mundo enxerga uma pessoa como um empresário, como um político, como um mendigo. E a ideia do programa é tirar esses rótulos. É mostrar que por trás de uma história, por trás da trajetória que a pessoa tem, ela viveu muito. Então, dentro dessa vivência dela, influencia diretamente nas ações dela hoje. Então, seria desmistificar os homens. Para você parar de olhar para o empresário, parar de olhar para o cara rico ou para o cara pobre e ver ele como pessoa. E agora vocês estão começando aí com pessoas da política, né? Como também fazer um trabalho desse que não fique também aquele trabalho puxa-saco, vamos dizer assim, né? Porque você está falando com políticos, você fala, pô, você está contando a vida do cara, o cara vai ficar querendo se mostrar. Como fazer um trabalho desse para que não fique também como uma propaganda política e não fique um trabalho de puxa-saco, vamos dizer assim, né? Como que fazer isso? Como que vocês trabalharam? Exato, acho que essa foi uma parte um pouco complicada, assim, né? A ideia original era pegar pessoas da cidade, mas assim, como a gente está no processo de eleição nesse momento, era importante que as pessoas conhecessem os homens, né, os candidatos e também o atual prefeito, porque foi um exercício, foi uma história que nunca foi contada, pelo menos para a população de Botucatu. Não por falta de compromisso, nada disso, mas porque realmente acho que ninguém nunca pensou em fazer esse exercício, nunca pensou em botar a cara num vídeo ou na rádio, em qualquer lugar e contar realmente a trajetória de vida daquela forma, da forma como aquela pessoa achou que realmente foi. Então, assim, foi um processo difícil, faz um mês que a gente está trabalhando, fazendo as filmagens. São filmagens que duram mais ou menos uma hora e meia. A gente tem uma reunião prévia com cada candidato, com o atual prefeito, explicando que não é um projeto de política, é um projeto de cidadania, é para a gente conhecer os homens, é para falar de trajetória de vida, não é para falar de proposta de eleição, não é para falar de política, é para falar de vida. E, assim, foram 6 programas que, assim, ficaram realmente
maravilhosas, assim, são histórias extraordinárias, são homens extraordinários, independente de suas posições, todos são homens, todos são humanos, e acho que isso que é o mais importante. Ok, e eu conheço o Pedro, que a gente conhece carinhosamente como Pedrinho, né? Através do Pedro Manhães, que é do Diário. O Pedro também teve um dedo nisso ou não? Ele está dando uns pitacos também ou não? Então, na realidade, esse projeto não seria possível sem o Pedrão, né, meu pai. Assim, quando eu contei o projeto para ele, mais ou menos há um mês e meio, ele comprou o projeto na hora e me deu toda a estrutura para conseguir botar ele para frente. No momento que eu contei o projeto para ele, ele já me colocou junto com o Valério Moreto, do Sindicato dos Comerciários, que é o Câmara, e ele me ajudou muito, porque eu sou estudante de psicologia, não sou estudante de cinema, e o meu conhecimento sobre cinema era muito pouco, muito raso, e ele me possibilitou ter um pouquinho mais de conhecimento para começar essa caminhada. Então, assim, meu pai foi fundamental nessa história, nesse projeto que está começando, eu tenho muito a agradecer a ele. Muito bem, agora então o que nós teremos na sequência desse projeto? Como que as pessoas vão poder conhecer? Como que elas vão, a sequência, né, do material que vai sendo divulgado? Então, o projeto ele vai ao ar agora no domingo, com o atual prefeito João Cury, e depois cada candidato vai, assim, a partir de terça-feira, às 6 horas da tarde, cada candidato vai aparecer. Vai ser realizado um sorteio para definir a ordem dos candidatos, para ninguém se sentir injustiçado. E a partir de domingo, então, vocês vão poder conferir na página do Facebook Programa Latente, o programa na íntegra. Ainda bem que vocês conseguiram a entrevista com os candidatos, porque aqui na Rádio F8 a gente teve um embate aí muito grande aí com os candidatos. Alguns deles alegaram aí compromissos de última hora e não tivemos aí a mesma sorte, né? Mas isso aí já é questão de bastidores, né? Bastidores que a gente acaba tendo aí na cidade de Botucatu, questões políticas, mas tudo bem. A gente espera que vocês tenham muito sucesso aí nesse trabalho e para as pessoas então conhecerem, tem o Facebook, que eu vi já que vocês estão divulgando, inclusive, e aí vocês através do Facebook vão começar a colocar esse vídeo no ar. Quanto tempo é cada vídeo? O vídeo tem em torno de 25 minutos. 25 minutos. E aí dá para contar bem a história. Ah, dá pra contar bem. Dá para contar. Tem momentos muito interessantes, tem gente que vai se emocionar, tem gente que vai rir. E acho que o mais legal é que, assim, cada pessoa vai conseguir se identificar com um candidato diferente ou com o prefeito. Porque é justamente isso, o programa é legal e interessante por causa disso. E não é assim você achar seu favorito, mas acho que é justamente você conseguir se enxergar em cada uma dessas pessoas de uma forma onde todo mundo consegue sentir um pouquinho daquilo que eles já sentiram. E começa a entender um pouquinho mais sobre a gente mesmo, assim, assistindo esses homens. Agora, qual que é o papel de cada um nesse trabalho, né? Do Pedro e do Felipe. Qual que é o trabalho seu? Qual que é a divisão aí? Como a gente não tem uma equipe tão grande, tem uma equipe de 2 pessoas, né? O Pedrinho ele cuidou da parte da criação do projeto, uma espécie de roteirização da criação do projeto, e eu cuido mais da parte artística. Então, que seria a parte da criação do logotipo, a fotografia do programa, que é o posicionamento das câmeras, a parte de rede social também, essa ligação do nosso, não é nenhum cliente, né, que a gente não está vendendo o produto, a gente é o nosso público. E tem essa divisão, mas é meio que um faz tudo, né? Às vezes um faz a parte de fotografia, um liga, um faz a pré-produção, quer entrar em contato com o entrevistado. O programa ele tem dentro da maneira que ele corre, ele tem a parte das fotografias, por exemplo, o candidato vai citar a infância, vai falar a parte da adolescência, e entra uma fotografia do candidato quando ele era criança, que é justamente para resgatar, para conseguir sensibilizar o homem, porque, como o Pedrinho disse, é a gente se identificar, ouvir a história que o candidato a prefeito, no caso, conta, e a gente conseguir se identificar com isso, porque a gente tende a colocar a pessoa que trabalha com política em um palanque, e de idealizar ele como um homem perfeito, assim. E ele tem que cumprir o que a sociedade exige, o que a sociedade cobra de um político, só que a gente tem que ver que ele é humano. Ele tem vontades, ele tem uma família, todo dia de manhã ele tem uma mulher, ele pode ter brigado com a mulher dele, ele tem problemas atrás disso. E é essa humanização que o Latente prega. E como que surgiu essa parceria de vocês? Vocês já se conheciam? E como que surgiu essa parceria? Bom, a gente está estudando na mesma faculdade desde fevereiro, lá na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru.
E eu já vinha conversando muito com ele. O Soler era uma pessoa muito comunicativa, ele conversa bastante. E eu fui vendo que ele tinha esse interesse assim pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, por vídeo. E quando eu tive essa ideia, eu falei assim, poxa, eu preciso de uma pessoa que faça um logo do programa. E eu chamei ele para uma conversa e a sintonia foi muito forte, assim, a gente já criou vários projetos juntos, estamos roteirizando. E foi aí tudo começou, assim, era só para fazer um logo e acabou se tornando uma parceria numa possível futura produtora de filmes aqui na cidade de Botucatu. É isso aí, às vezes os grandes projetos, as grandes ideias e as grandes mudanças no país começam numa faculdade, começam na escola. A última passeata que nós fizemos em 97, em frente à Câmara Municipal para impedir o aumento do salário de vereadores, começou ali na Escola IECA, no pátio da escola, na discussão entre algumas pessoas ali, alguns amigos, e aí no fim a gente fez uma passeata e o aumento dos vereadores não aconteceu naquele ano, pelo menos. E aí que a gente começa, onde a gente está produzindo conteúdo, amizade, é onde que as coisas começam a acontecer. Mas é isso aí, a gente gostaria de agradecer a participação e vocês terem aceito, né, terem estado aqui conosco contando sobre esse projeto. Pedro, obrigado, viu? Muito obrigado, Cris. Eu queria mandar um agradecimento especial para a Maiara e para o Pimentel, que ajuda a gente na parte da edição, que são pessoas fundamentais nesse projeto. E eu precisava mandar um recado para minha mãe, porque assim, deve ser muito difícil, assim, o filho com 2 semanas de trabalho, todo dia das 8 às 10 da noite trabalhando, falar que vai trancar a faculdade para conseguir dar conta desse projeto. Eu quero falar, mãe, eu vou terminar minha faculdade, porque eu gosto muito da minha faculdade. Um beijo. Muito bem, obrigado também, Felipe. Obrigado aí pela entrevista, viu? Obrigado, Cris. Obrigado pelo espaço da F8. O agradecimento é recíproco da Maiara e do Pimentel, que estão ajudando, estão fazendo esse projeto dar certo. Eu gostaria de agradecer o pessoal, que a gente não trabalha no diário, mas a gente constrói nossos projetos dentro da estrutura do diário. Então, a gente queria agradecer todo mundo da administração, a Chiquinha, a Tati, a Priscila. Agradecer o pessoal da redação também, que sempre deu toques pra gente. Agradecer principalmente o Pedro Manhães, que ajudou a gente a fazer acontecer. Todos os dias, com a experiência que ele tem, ele passa pra gente. E eu, particularmente, como estudante de publicidade, tenho certeza que vai ser um ganho absurdo para mim futuramente. E agradecer o espaço mesmo e dar um recado, não só a gente tem uma facilidade de falar com o público jovem, mas é falar para todo mundo. Porque todo mundo, na hora que reclama de alguma maneira de política, gosta de fazer um textão no Face, para dar a opinião dele, seja na época de eleição, ou seja agora na época do impeachment da presidenta Dilma. Mas agora a gente tem a chance de ajudar, de resolver nem seja resolver um problema. Seria fazer isso antes de estudar o candidato, cobrar as propostas, porque só assim que a gente vai ter uma sociedade melhor a médio e longo prazo. Muito bem, muito obrigado aí pela participação, né, do Pedro Henrique Manhães e também do Felipe Soler com o programa Latente, um programa aqui da cidade de Botucatu. Agora 8 horas. Então, deu certo.